Alpha Graphics, bom dia, convidados, bom dia, franqueados e franqueadas da nossa rede. Muito legal estar aqui com vocês de novo. O Fernando falou, hoje é a 31ª apresentação. Cara, a gente começou a apresentação dia 16 de março, né? Hoje é dia 30 de abril, que doideira. Então, a gente tem feito conteúdos muito legais, né? Passou muita gente bacana por aqui, passou conteúdo sobre mindset, sobre inteligência emocional, sobre negócios, sobre vendas, sobre criatividade, desenvolvimento pessoal. Cara, teve muito conteúdo bacana para vocês. Então, hoje eu quero não só continuar essa nossa agenda positiva que a gente tem feito, mas trazer um assunto talvez um pouco mais minha cara, um pouco mais divertido, um pouco mais... eu gosto de fazer analogias, quem me acompanha aí e vê meus webinars sabe que eu curto fazer essa parte de analogias e trazer algumas ideias diferentes. Então, eu que trouxe mais uma vez questão de filmes. Prometo que não vou trazer spoilers, não trarei filmes novos. É muito mais para deixar mais lúdico um pouco o assunto. E óbvio, eu vou começar de uma certa forma trazendo uma introdução sobre isso. E eu quero falar um pouco de como que a gente pode sair melhor disso tudo. Cara, eu sou muito fora do negativismo. Eu já falei várias vezes que eu curto sempre ver o lado bom das coisas. A gente sabe que esse episódio que a gente está vivendo de Black Mirror, ele vai terminar. Essa experiência que a gente nunca viveu antes, talvez por conta do distanciamento social e a quarentena, traz também a oportunidade de a gente construir uma nova noção de responsabilidade social. Então a gente entra em uma realidade tão incrivelmente nova de oportunidades que eu literalmente só vou me focar aqui em possíveis impactos positivos que a gente pode ter. Então, a minha ideia é trazer literalmente o que a gente pode fazer de diferente. Então, o primeiro contraponto aí que eu faço a mim mesmo é que jamais esteve tão claro que está tudo tão conectado. Pessoas, cidades, estados, países, empresas, governos, igrejas. Cara, a gente é uma peça muito grande de uma engrenagem global que tudo funciona mais do que interligado. Óbvio que brincando com filmes, quem já viu o show de Truman, cara, é isso. Para mim, a gente vive num grande show de Truman, onde tudo se conecta, onde tudo está interligado. E, na verdade, sempre foi assim. Talvez esse momento de isolamento social ajudou a gente a entender que sempre foi assim. Mas no nosso modelo de vida que a gente estava vivendo, fez acreditar que a gente poderia ser mais independentes do que a gente realmente é. E, de novo, esse modelo mais, talvez, egocêntrico da gente ver o mundo, ele se estendeu em todos os níveis da nossa organização, de uma forma de sociedade, da vida individual, do modo de pensar, de governos, de países. Então, cara, um minúsculo vírus, tão pequeno que não é nem visível aos nossos olhos, ele nos fez enxergar muito rapidamente a realidade. A gente não pode viver isolado. As nossas decisões, na nossa casa, na nossa empresa, cara, tudo isso afeta os outros. Não tem discriminação de pessoas, de fronteiras, e de forma alguma a gente tem que proteger as grandes... e está envolvido em grandes crises globais. Quando a gente fala de grandes crises globais até, pela primeira vez, a gente está vivendo um momento em que a gente tem três crises rolando simultaneamente e que também se interferem entre si. É a crise da saúde, que é o coronavírus, a crise econômica, com essa recessão global, e a crise climática, com o aquecimento global. Então, é a primeira vez que a gente tem 3 crises rolando ao mesmo tempo. Então, assim, fica mais fácil a gente entender e provar que as decisões que a gente toma nas empresas têm impacto cruzado social, econômico e ambiental. Então, é um modo que a gente pensa, de pensar, que a gente apelida talvez de sustentabilidade, que nada mais é do que considerar essa correlação entre essas crises que eu comentei e evitar que as nossas ações gerem esses efeitos negativos em outras áreas ou pessoas. Entende? É muito doido isso. Então, quando a gente começa a pensar nisso, você vai vendo que está todo mundo vivendo nesse dilema. Seja governante, médico, gari, acionista, grandes empresas, o dono do bar da esquina, o motorista do ônibus, o CEO, o policial, cara, sem exceção. O desafio posto agora é a gente entender e agir como parte dessa grande rede de relações entre pessoas e organizações,
ou acreditar que a gente pode se blindar e se proteger isoladamente dos efeitos externos e tudo mais. Então, agora é a hora mais do que nunca da gente decidir e agir, e não só ficar planejando e pensando o que fazer. E aí, óbvio, voltando para analogias de filmes, cara, se você já assistiu o filme Sim, Senhor, se você não assistiu, é um filme divertidíssimo com Jim Carrey, que tudo que acontece ele fala não pra tudo, ele só se dá mal, e aí um dia ele vai num workshop muito doido, onde tem as pessoas que se comprometem a falar sim pra tudo, e a partir daí, cara, a coisa melhora. A partir daí, portas se abrem pra ele. Então, cara, é isso. Claro, não é igual o filme que você tem que também dizer sim para tudo. Você precisa dizer não, você precisa saber dizer não. Mas como conceito, eu acho que é um filme muito legal, que vale muito a pena a gente pensar em é você viver a vida mais leve. É você aproveitar esse momento para novas oportunidades e experiências. Então, a brincadeira do filme é muito legal porque quem já assistiu e quem não assistiu, vale a pena assistir. É um filme super divertidinho e bacana para assistir. Mas essa questão de a gente ser muitas vezes fechado e falar não, 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 às vezes também não é bom. O não traz negativismo. O negativismo faz mal. A gente vai falar um pouquinho na parte de filmes e gêneros lá na frente sobre essa parte, mas o dizer sim torna as coisas mais leves. O dizer sim abre oportunidades e portas para você. Faz um teste de vez em quando, para de falar não, acho que pode ser bom. Quando a gente está falando de... então, assim, vamos lá. Então, a gente já fala que essa experiência nunca antes vivida de isolamento social, da quarentena, ela traz oportunidades a gente construir uma nova noção de responsabilidade social, tá? Mas beleza, e as empresas? As empresas que talvez vivem ou viviam de aparência, reputação ou compliances, que seguiam manuais, exigências externas, uma série de coisas que soavam mais como concessões do que iniciativas genuínas, digamos assim, a partir de uma crença, de uma liderança, da companhia, elas vão ter que também se adaptar a esse novo cenário. Então, onde as pessoas querem estar perto de pessoas, as pessoas hoje querem mais do que nunca estar perto de pessoas. Então, esse novo significado de responsabilidade social que pode estar se formando, ele tem origem diferente por parte de uma lógica de corresponsabilidade, que é onde a gente pode superar juntos essa crise atual. Todo mundo fala agora que juntos a gente pode superar, nunca tão juntos, nunca tão separados e nunca tão juntos. Isso não funciona apenas a gente só seguindo manuais e compliances corretamente, a gente também tem que ter uma colaboração, talvez uma boa dose de inovação para a gente ter melhores resultados. Ontem a Eliana falou muito bem da questão de inovação, quem pôde acompanhar. Então, por mais que a gente esteja à distância, é a hora da gente ver melhores resultados com mais relacionamento. Um exemplo, talvez, desse quase trivial que tem sido a quebra de resistência geral foi a questão do home office. Então, teletrabalho ou trabalho remoto, como você quiser chamar, mas em todas as áreas sempre houveram as necessidades ou interesse das pessoas em fazer o home office. Hoje está muito mais fácil fazer o home office. Hoje criaram-se forçadamente metodologias para que acontecesse o home office. Talvez até onde tinha uma barreira muito grande para a área administrativa e financeira, por exemplo. Algo que já é banalizado há muito tempo por empresas menores ou startups, mas que havia um receio muito grande do administrativo e financeiro levarem dados para casa, aquele negócio muito preocupante. Então, esse movimento ele acabou acontecendo por força de necessidade, e esse movimento que rompe esse modelo mental, que é esse comando e controle. Então, quando a gente vê a questão de colaboração entre áreas e pessoas, todo mundo teve que se adequar rapidamente e também criar esse espaço de confiança que é indispensável para o bom desempenho de todo mundo. Quando a gente fala dessa parte específica de quebrar paradigmas, de mudança de processos, de formas de pensar, principalmente essa parte de home office também, eu trago como exemplo, já trouxe em outros webinars meus, mas eu gosto muito de Jerry Maguire. Quem já assistiu também de novo, já assistiu, já falei sobre vendas de Jerry Maguire, mas cara, é um outro exemplo que serve para essa questão de quebra de paradigmas. Só recapitular, o Jerry que é o personagem do do Tom Cruise, ele é um executivo que vive pelo status, poder, que segue uma cartilha, que segue um compliance da empresa, que faz tudo pela empresa, que funciona na parte metódica que a empresa pede para ele,
mas um dia ele percebe que ele não está feliz nesse modelo mais arcaico e ultrapassado e resolve fazer diferente. Óbvio que no final, esse aqui é um pequeno spoiler, mas tudo dá certo no final, ele tem sucesso, ele muda processos, ele muda a forma de trabalhar, ele se torna uma pessoa mais feliz por quebrar esses paradigmas também, de uma forma própria. Hoje talvez a gente tenha trabalhado de uma forma mais forçada. Então, o que ele fez? Ele saiu da zona de conforto chamado, ou a zona de confortonto. Então, antes que a gente começar a falar efetivamente de filmes e gêneros que eu preparei para a gente falar, eu quero trazer, eu listei de forma rápida algumas tendências que eu acredito também que vão ser relevantes nesse nosso próximo cenário de crise, nesse nosso cenário pós-crise. Então, uma delas que eu acredito é a revisão de crenças e valores. Então, quando a gente fala que a crise pública, a crise de saúde pública, ela é definida por alguns pesquisadores como, nesse momento, como um reset, uma espécie talvez de divisor de águas, capaz de provocar mudanças profundas no relacionamento das pessoas. Isso é uma crise que pode mudar o valor das pessoas. As crises, elas obrigam as comunidades a se unirem e a trabalharem mais como equipes, seja no bairro, seja como no funcionário da empresa, seja o que for. E, cara, isso pode afetar os valores das pessoas que vivem nesse período. Quando a gente olha a Alpha Graphics, a gente disponibilizou localmente, em várias nossas lojas, cartazes nos edifícios comerciais e residenciais para suporte às pessoas mais velhas nas suas necessidades diárias de compras e consumos. Então, é esse tipo de mudança de mindset que as pessoas têm que ter. As pessoas têm entendido que não dá mais para você olhar só para o seu umbigo, não dá para você olhar só para o seu andar, não dá para você olhar só para o seu apartamento. Então, as pessoas têm mudado essa concepção social também. Outra tendência que eu acredito que com valor principal é o que menos é mais. Ontem até a Eliana, de novo, comentou sobre isso super bem. A crise financeira que decorre aí em relação à crise por si só, cara, ela vai ser um motivo só para as pessoas, não só para as pessoas economizarem, mas também para elas reverem seus hábitos de consumo. A ideia de menos é mais, cara, ela vai guiar a gente daqui para frente. Mas a falta de dinheiro no momento, assim, não vai ser o único motivo. As pessoas vão rever, como já estão revendo, a sua relação com o consumo, vão reforçar um movimento que vinha acontecendo de entender o porquê que você consome. Consumir por consumir saiu de moda há muito tempo, mas talvez agora comece a ficar mais evidente para as pessoas o porquê que ela tem que consumir, para que ela tem que consumir e o que ela tem que consumir efetivamente. Então, acredito muito nisso. Outro ponto muito importante é a questão da gente reconfigurar os nossos espaços de comércio e trabalho de forma geral. Então, essa crise ela vai acentuar o medo, a ansiedade das pessoas, vai estimular novos hábitos e assim com o consumo de saúde e bem-estar. Que, cara, a gente tem visto que saúde e bem-estar estão em alta e devem se estender também quando tudo voltar à normalidade em relação a ir e vir, ao direito de ir e vir, estou falando. As pessoas vão entrar mais em locais públicos, especialmente para fazer a parte de exercícios e atividades físicas. Então, quando as pessoas voltarem a frequentar esses espaços públicos depois de fim de restrições, as empresas, de forma geral, eu acho que elas devem investir em estratégias para engajar os consumidores de modo mais profundo. Criar locais que tragam a eles a sensação de estar em casa. Há uma discussão também de horários de shopping, se vai mudar, se não vai mudar, quais vão ser os horários, como vai funcionar. Então, acho que a gente vai ter que reconfigurar nosso espaço de trabalho de uma forma para que as pessoas realmente se sintam mais com a sensação de bem-estar de estar em casa, efetivamente. O outro ponto é experiências culturais mais imersivas. Então, a gente tem visto que com esse isolamento social, artistas, produtores culturais, todo mundo está apostando muito em shows e espetáculos online. Até a gente já viu essa semana empresas falando sobre convenções online. Então, cara, esse comportamento, ele tende a evoluir, a chamar as experiências mais imersivas, a conectar ao mundo real, colocar pessoas a disseminar mais informações, a conhecer mais, talvez, realidade aumentada. E, claro, aproveito quem não baixou o aplicativo AG360, cara, vai no seu smartphone agora, 2 minutinhos, baixa o aplicativo AG360,
aponta para algum logo Alpha Graphics e olha o que acontece no seu celular, na tela do seu celular. Abre no computador, aponta, num caderninho que você tem, numa caneca que você tem com o logo Alpha Graphics, baixa o aplicativo e aponta. Olha a experiência que você vai ter. É isso que as pessoas vão começar a buscar. Ter experiências culturais mais imersivas para poder ter talvez essa aproximação com o mundo real, com pessoas, em qualquer lugar que ela esteja. Então, acho que pode ser um ponto interessante. Assim como morar perto do trabalho, que talvez já era uma tendência, e quem mora em São Paulo sempre entende o que eu estou falando, e talvez morar no centro de São Paulo, por exemplo, sempre, de uma forma geral, sempre se tornou um desejo para as pessoas, justamente por conta disso, por locomoção mais rápida. Então, com o receio dessa nova onda de contágio, que a qualquer momento pode acontecer, a gente não sabe como vai acontecer, morar perto do trabalho, a ponto de ir a pé e não usar transporte público, deve com certeza se tornar um dos principais ativos para essa retomada também. Uma coisa que eu pensei, que eu estava, como o Gustavo disse, estava tomando os negócios aí, com o isolamento social, eu acho que a gente vê que as lives explodiram. Todo mundo faz live. Eu, no meu Instagram pessoal, também estou fazendo live. As vendas na internet também. E quando a gente olha que passando essas opções de compra, de uma certa forma, para local físico, local online e tudo mais, eu estava pensando em alguma coisa. Por que a gente não pensa em juntar essas coisas? Então, quando a gente fala de shopping e de streaming, a gente está falando de... Imagina, o Instagram faz isso. O Instagram tem opções do IG Live, IGTV e tudo mais. Imagina que muito louco se a gente fizesse algo do tipo Shoptime, Shop Tour. Até... Rodrigo vai saber o porquê que eu estou falando isso. Pensei num homem que ele mandou esses dias. Imagina se a gente fizesse Shop Times e Shop Tours no Instagram, mostrando produto, serviço, mostrando como pode funcionar esse material. Acho que pode ser uma tendência muito legal de mostrar de forma diferente produtos e serviços. Então, quando a gente está falando de trazer o mundo offline também para o mundo online, o mundo offline não vai acabar, tá? Mas trazer também o offline para o online, eu acho que tem essa questão de talvez a gente pensar como trazer de formas diferentes. Eu acho que essa brincadeira de shop streaming que eu coloquei aqui pode ser uma forma muito louca da gente pensar e trazer formas diferentes de se relacionar com os clientes e formas diferentes de mostrar nossos produtos e serviços, tá? Além do que a gente já faz normalmente. Outra que, óbvio, é a questão de ensino à distância. Se a gente já está falando que todo mundo já tem feito ensino à distância, todo mundo já tem cada vez mais até estudado, eu acho que, paralelo a isso, também devem aos poucos começarem a aparecer figuras entre mentores virtuais, coachings virtuais, psicólogos virtuais. Então, eu acho que é uma tendência também que deve começar a aumentar um pouco mais. Até o mês passado, o que a gente não podia ser feito de um jeito, hoje a gente faz, é quase que o upgrade do sistema, é a versão do chip, é a atualização de 20 anos e 20 dias. Então, eu acho que essa parte tem sido muito boa, tá? Quando a gente fala, basicamente, de fator importante, que são as pessoas, também queria comentar sobre isso. Eu acho que a garra e a vontade são fundamentais para o seu time, ponto. A gente tem que fazer com que essa garra e motivação em tempos de crise, elas façam uma diferença também. Eu trouxe, falando de filmes aqui, trouxe o pôster do Rock, que é um dos filmes que eu mais gosto também, top 7, 6, talvez, o Rock. Cara, o Rock, ele fala de garra, que é como temática central, e é um filme que eu gosto muito. Então, quando a empresa ela é afetada pela crise, motivar os colaboradores a se tornar mais imprescindível do que qualquer situação é fator fundamental. Falar, mas beleza, mas como que eu vou motivar meus colaboradores a vender, sendo que eles estão num momento de dificuldade, estão desmotivados e tudo mais? Eu conversei ontem com um franqueado, que eu não vou dar spoiler, porque hoje tem mesa redonda e ele vai falar sobre isso, mas tem várias formas de se fazer. Então, a motivação na crise, ela vai ser para você o primeiro passo para se recuperar. Pois assim, o que a gente menos tem que fazer nesse momento, o que a gente mais tem que fazer, desculpa, é ajudar em um processo de retomada e de crescimento para uma força talvez desproporcional. A gente tem que tentar equilibrar essas forças conforme a gente for crescer muito esfriadamente, com a motivação das pessoas. Isso tem que estar alinhado. Então, o que complica às vezes é que a motivação baseada na necessidade de vender, ela pode, às vezes para garantir boas comissões e remunerações, ela por si só às vezes não é suficiente.
Então é aí que a gente tem que entrar e fazer com que nossos colaboradores estejam mais comprometidos com metas ou novas metas e gerar bons resultados e bons retornos na turbulência toda. Então, eu listei de novo algumas ideias que podem ajudar também nesse momento, tá? Um deles, óbvio, é o reconhecimento, mas não reconhecimento por dinheiro, tá? Esse é o ponto mais importante. Não é o reconhecimento por dinheiro. Então, pensem em formas de recompensar a moral dos seus colaboradores. Então, por exemplo, prêmios por participação em reuniões estratégicas, ou por implementar uma sugestão de outro colaborador, ou por otimizar algum processo interno. Cara, são ações que podem funcionar. Então, considerem, talvez, isso no processo de reconhecimento como o esforço e a motivação. Talvez estar participando dos treinamentos diários aqui que a gente tem feito é um motivo de reconhecimento. Então, trabalhe reconhecimentos com a moral e não financeira. Esse momento, talvez as pessoas estão precisando muito mais de pessoas. E se você está perto moralmente, talvez seja muito mais interessante. Reforço a parte de cursos e treinamentos que, melhor do que palestras, Rodrigo, seja capacitar os seus colaboradores para a gente ser mais prático nessa retomada. A gente tem que ser mais ágil, mais prático. Então, cara, ensina para eles e mostra as tendências atuais, técnicas atuais, o que vocês estão fazendo, quais são os novos conceitos, como o mercado está se portando, como vai funcionar essa gestão de experiência do cliente, qual que é essa ideia de relacionamento. Então, traga isso para os seus vendedores, para os seus colaboradores. Acho que vai ser mais interessante do que até você enfiar uma palestra goela abaixo, um conteúdo goela abaixo. Outro ponto é a questão de estrutura. Não estou falando só de computadores, celulares e conexão de internet. Óbvio que isso é importante, porque a gente está conectado online, bons equipamentos também são bons. Mas, cara, se você tirou o colaborador da mesa dele, da onde tem o caderninho dele, onde tem a caneta dele, onde ele sabe aonde está o grampeador, o durex, você tira isso, as pessoas não têm, às vezes, essa estrutura em casa. Por mais simples que seja uma decoração de ambiente para a pessoa se sentir em casa, seja artigos com a cara da empresa para a pessoa se sentir no trabalho. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar a pessoa mais próxima do ambiente de trabalho dela, até para não descolar muito da missão empresarial. Isso pode ser um grande problema. Então, também não, de uma forma alguma, não hesite em perguntar para o seu colaborador o que você pode fazer para melhorar a condição de trabalho dele. Então, eu acho que isso é importante. Óbvio, surtar não adianta, mas também a gente fingir que nada está acontecendo também não adianta. A gente vive em sociedade e isso traz muito ganhos, mas ao mesmo tempo requer também, às vezes, alguns sacrifícios. Então, pensando de novo em filmes, eu curto muito fazer analogia de filmes, todo mundo sabe, de uma forma mais lúdica, e eu quero trazer um pouco mais de filme para a gente discutir, e quero pedir a gentileza a todo mundo comentar no chat também, seja em qualquer tipo de live que a gente está conectado agora, sobre os filmes e sobre os gêneros. Eu quero saber, depois que o Fernando passar para mim no final, quais são os gêneros e filmes que vocês estão falando em cima do que eu comentei agora, que mais você quer ser depois da crise. Então eu não vou falar só de filmes, vou falar de alguns filmes pontuais, mas também de gêneros de filmes. E claro, eu vou trazer um filme que é você se escolher na sua categoria e se identificar, tá? Então, para a gente começar a falar um pouco disso, a gente sabe que uma semana estressante, de forma geral, a gente quer sentar muitas vezes no sofá ou ir no cinema e ver um filme, e isso abre a mente, relaxa a cabeça, relaxa você em casa, você deita no sofá, come uma pipoca, nada mais gostoso e mais prazeroso do que ver um filme. Mas aí eu comecei a pesquisar, falei, beleza, mas a gente não tá conseguindo ir no cinema, como que a gente vai fazer? Eu falei, cara, como que a gente... O que o filme tem de efeito no nosso cérebro? Aí eu fui pesquisar o que filmes de romance, ação, comédia, terror... O que cada uma dessas tramas tem de diferente, o que elas impactam no nosso cérebro do dia a dia efetivamente. Então, como que eles podem provocar a gente no dia a dia. Então, começar, por exemplo, com filmes de romance. Romance. Cara, assim como os filmes de comédia, os filmes de romance, eles provocam uma sensação de bem-estar no nosso cérebro. Quando a gente assiste aquele filme com aquela temática
amorosa, né, Marcelo? Que o telespectador garante ter aquelas horas de alívio, porque é aquele clima romântico, aquele negócio que você se envolve, cara, parece que os problemas eles saem. Então, quando a gente tem uma rotina muito estressante e exigente, uma pausa para uma história às vezes romântica, ela pode causar várias reflexões, já que os erros que os personagens cometem, por exemplo, são erros que a gente também a gente pode cometer na vida real, mas às vezes não são tão devastadores como o filme acontece. Então isso também traz a sensação de você se identificar com o personagem de uma forma louca e apaixonada, como for, e você não faz besteira como ele. Então o cérebro é programado para amar, e por isso que a gente assistir um filme romântico, várias áreas do cérebro se ligam ao mesmo tempo. Então o amor, eu estou falando de amor, tá, Marcelo? O amor não ativa todo o cérebro, mas ele ativa a parte cerebral, muito específica, onde a gente traz as emoções, motivações, recompensas, funções cognitivas de alta ordem necessária para a compreensão da intenção dos outros, então, que é a parte de empatia. Então, isso ajuda muito. Então, pensa que, por exemplo, médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde, esses caras, todos eles queriam estar em casa, mas em vez disso, eles também se sujeitam a contaminações, a riscos para ajudar as pessoas. Isso traz também uma paz para a gente, um conforto para a gente. Antes a gente, se você não for, talvez, amante de filme de romance, pensa, por exemplo, assim, a maioria das pessoas já deve ter visto o filme da Linda Mulher. Uma Linda Mulher é um filme muito legal, um filme muito romântico, mas é um filme proibido, que reflete na vida dos outros e traz problemas. Então, quando você analisa um filme de romance com problemas, você traz também uma paz, você fala, puxa, ainda bem que eu não me envolvi nisso. Então, eu acho assim, se você quer, por exemplo, ser um romance, eu acho que você pode ser, talvez, o filme Meu Primeiro Amor, que você dá suporte aos outros, você liga aos outros, você pergunta para a vizinha mais idosa se ela precisa de alguma coisa, você sugira, talvez, que as alterações de rotina, você, com seus pais, seus avós, que você visite mais as pessoas, você lave as mãos com mais frequência porque você ama as pessoas. Então você demonstra mais afetos porque você tem generosidade e vai ter mais atenção com os outros, respeita os outros. Então não pode ser tão difícil também essa questão de amar as pessoas. Então, se você quiser ser um filme de romance, pense em como você vai amar o próximo, como você vai amar as pessoas e fazer o bem para as pessoas. Outro gênero, por exemplo, é o filme de terror. O bonito do cinema, de uma forma geral, essa sensação de poder fazer parte de uma realidade no cotidiano que talvez seria muito traumático. Então, quando a gente vê, às vezes, uma cena de um assassinato na tela, de sangue escorrendo, essa ficção e tudo mais, cara, é completamente diferente do que presenciar na vida real. Então, ter essa sensação de estar à beira da morte acaba fazendo com que o espectador se sinta vivo após o filme. É muito doido isso. Então, o cérebro faz essa correlação do que você está assistindo versus o sentimento que você está sentindo. Então, por outro lado, o terror pode aumentar ainda mais também a adrenalina e cortisol e gera ainda esse impacto diferente nas pessoas que passam, às vezes, por um momento traumático. Então, por exemplo, se você está assistindo um filme que a pessoa está sendo afogada no momento de desconforto ali, se você não passou por essa situação de desconforto, para você pode ser muito legal, muito tranquilo, muito natural. Mas para quem já passou por esse momento, pode ser memórias ruins de se levar, algum trauma muito pesado, então não pode ser bom. E atenção, filme de terror, ele aumenta também a frequência cardíaca. E se você não tiver alguma doença cardíaca crônica, tem cenas que também podem fazer mal, e tem cenas que não podem ser muito legal. Então, óbvio, talvez, se a gente está falando de terror, o único filme que eu vou trazer como exemplo, nem vou dar muito mais exemplo, é o Tubarão. Que se você quiser ser um filme de terror, talvez, pelo menos seja o Tubarão, porque já que não tem ninguém na praia, acho que pode ser um filme bom, tá? Então, pensem bem no filme que você quer ser. Se você quiser ser um filme de drama, cara, comece por Não Surte. Não seja monotemático, não passe horas vendo notícias, jornais e desgraças. Talvez se mantenha informado na medida necessária. Eu brinco muito aqui em casa que a gente gosta de ver o jornal da noite, saber o que está acontecendo e está tudo bem, porque a gente tem que se informar, mas a gente não pode viver disso.
Então, aceita que vai ser uma fase difícil, que, claro, ninguém gosta de mudar planos, de desmarcar viagens, de ficar em casa fechado, de cancelar eventos, de shows, de perder um sol na praia. Ninguém curte, mas é uma fase que tem que ter sacrifício em nome de todo o bem coletivo, tá? Ah, nem sempre a vida é como a gente gostaria que fosse, senão também acho que não teria muita graça. E se você acha que você vai morrer e acha que vai ficar falando isso e vai dar certo, cara, você não vai morrer. Se você falando que vai morrer, você vai morrer. Mas não adianta você ficar falando toda hora que vai morrer. Você não vai morrer, tá? Se você quer ser um filme de drama, cara, meu conselho é não seja como o Resgate do Soldado Ryan. Se você é um filme do Tom Hanks, para quem não assistiu, e se você não assistiu, imagina um filme de drama, de resgate, de guerra, de resgate, de guerra, de drama, cansativo, chato. Cara, é isso. Não seja, talvez, quer ser um drama? Não seja o drama cansativo, chato e monotemático. Você quer ser um drama? Você quer ser o Tom Hanks? Cara, de repente seja o meu queridinho predileto Forrest Gump. Cara, vai pra cima, sabe? Muda o jogo, não deixa se abater. Corre, literalmente, como diria Forrest, corre, sai dessa, não fica nessa linha de dramatização, porque não vai rolar. Então, vai fazer mal para você e mal para os outros. Quer ser um drama? Seja um drama de uma forma mais consciente e responsável com os outros também. Pensa que o que você fala também afeta os outros, tá? Outro gênero de filme que eu trouxe pra gente fazer uma analogia legal aqui é de fantasia. Então, cara, literalmente não repasse informações questionáveis. A gente vai ter um webinar terça-feira sobre isso. Avalie o conteúdo que você está repassando. Veja se isso não é fake news e fantasioso. Quem escreveu aquilo? Você tem certeza daquele conteúdo? Se é uma fonte segura? Cara, não faz muito sentido acreditar, eu já vi várias dessas, que o chá de erva cidreira ou de erva doce ou menta, qualquer coisa do tipo, resolve, você fica imune ao vírus. Cara, não cai nessa, não cai nessa. A pílula de emagrecer estimula o corona ou que a dentadura que você usa tem tendência contra... Chega de fantasia. Então, só você parar, pensar um pouquinho e, cara, confia nas informações dos ministérios, da OMS, em jornais sérios, e não em qualquer bobagem, abordagem que chega até por WhatsApp de forma assim, mais rápida do que a luz. Não acredita nisso. Pensa um pouquinho antes de fantasiar com coisas que não existem. Se você quer ser um filme de fantasia, talvez não recomendo você ser Jumanji, o original, com Robbie Williams. Se você não assistiu, pensa que é um filme de fantasia muito louco, que você joga os dados e conforme você joga os dados, as coisas acontecem. Então, é quase que se você pega uma notícia, joga uma notícia na rua fantasiosa, as coisas também acontecem negativamente, possivelmente. Então, muito cuidado. Se você quer ser um filme, talvez, de fantasia, que é mais difícil, mas, cara, seja pelo menos, talvez, Avengers, sabe? Que você sonha, fantasia e tudo mais, e pelo menos, no fim, você salva o mundo, sabe? Então, se é, assim, para ser alguém, seja pelo menos alguém do bem, algum super-herói. Para de acreditar em fontes duvidosas, não fica fantasiando, pensa no que você realmente está fazendo para ajudar as pessoas nesse momento e não ir fantasiar com as pessoas, tá? Não no gênero figurado, no gênero certo, tá? Comédia é o último gênero que eu preparei aqui. Comédia é assim, tem muito estudo que mostra que o riso melhora a sensação de bem-estar, tá? Então a comédia, ela é talvez a temática ideal para quem está preocupado a um certo nível de, às vezes, ansiedade, porque depois que você ri algo realmente engraçado, esse sentimento ele é diluído. Então você está, às vezes, muito ansioso, cara, assiste um filme de comédia que é legal. Tem um estudo da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, que aponta que o riso, junto com o senso de humor ativo, pode até proteger você contra um ataque cardíaco. Então, rir, a frase mais antiga, minha avó já dizia que rir é o melhor remédio. Então, eu acho assim, não seja também, se você quer ser um filme de comédia, não seja um dos machões do coronavírus, sabe? Que tá todo mundo louco, que você... não seja também o sensato corajoso que não tem medo de nada, que não usa máscara no mercado, que se pudesse... E pior, não fale, né? Se você
Se pudesse, você estaria agora em Milão, comendo uma carbonara, tomando um vinho. Cara, não minimiza a gravidade da situação e respeita esse momento delicado. Eu acho que a gente tem que, nesse momento também, não reclamar de tudo e não fazer piada de tudo, tá? Eu acho que a gente não tem que ficar também procurando memes para tudo, para ser talvez o engraçadão do grupo, para compartilhar coisas que às vezes podem machucar as pessoas. Pensa no lado de empatia, pensa no outro. Pensa se o outro vai receber essa informação de uma forma engraçada e divertida como você quer ser. Então toma cuidado só se você está sendo o engraçadão ou se você está sendo, às vezes, o chatão, tá? Aí, Nayara, se você quer ser um filme de comédia, minha sugestão é não seja um debilóide. Passa um pouco do limite, tenha essa ponderação. Você quer ser um filme de comédia de verdade? Cara, seja, sem dúvida alguma, Matthew Broderick em Curta a Vida Doidado. Aproveita a vida, seja você, sem se preocupar com os outros. Cara, vai ser feliz, vai se divertir, vai fazer outras coisas, tá? Então, acho que, se você quer ser um filme de comédia, a minha sugestão seria ir algo mais na linha de Curte na Vida Doidado. Só o tema, quem não assistiu o filme não se preocupa, o tema é exatamente esse, curtir a vida doidado, tá bom? Então, se você quer ser outros gêneros de filme, você pode ser o filme que você quiser, na verdade. Você é o autor, você é o protagonista, você é o roteirista, você é o figurante, você é o coadjuvante. Cara, você decide quanto tempo vai ter de filme, você decide tudo. Você escreve essa história, né, Silvio? Você está escrevendo uma nova história. E lembre-se, cara, não importa o quanto a gente use de tecnologia, o toque humano jamais vai perder o seu lugar. As pessoas online nunca vão superar as pessoas offline. Me mandaram aqui agora o náufrago. Cuidado para não ser o náufrago também. Cuidado para você não fazer errado e naufragar. Esse recado que eu queria passar, seu Fernando Casemiro. Eu acho que a gente... o ano não vai ser novo se você for o mesmo. Eu acho que a gente tem que ficar com olhos e olhares atentos. A gente tem que estar bem próximo dos outros para entender e a gente também ser compreendido. A coragem de agir e tomar decisões nas horas boas e nas horas ruins. Ter muito jogo de cintura, muita empatia. E acho que esses são alguns quesitos que eu preparei para hoje. Espero que tenha saído áudio e vídeo muito bem. Obrigado a todo mundo que está na minha live pessoal aqui que eu abri. E fico à disposição para possíveis comentários, dúvidas, sugestões. E se alguém tiver mais ideia de filme também, pode mandar que a gente também traz como um comentário adicional. Certo, seu Fernando? Certo, senhor. Então, parabéns, cara. Excelente o tema aí, cara, com uma ótima analogia, principalmente do momento que estamos vivendo agora, com os temas dos filmes. Foi muito pertinente, tá, cara? Tava me segurando aqui para não rir em alguns momentos, cara, porque realmente algumas imagens ali são marcantes, né? Para quem tem um pouquinho mais de idade e conseguiu já ver aqueles filmes que você citou, realmente não são lançamentos, cara, foram muito bacanas, tá? A gente poder reviver isso aqui, tá bom? Então, comentários aqui, principalmente falando já do nosso presidente aqui, ele já fala: Michel, parabéns, cara. Tema que eu não domino muito, né? Que não se encaixa bem com o perfil dele, né? Mas assim, se encaixa muito bem com as analogias que você fez. Para descontrair com isso, os negativos e pessimistas serão o filme Titanic. É o que você falou, cara. Não seja o náufrago, não seja o Titanic nesse momento. Ele diz ainda: eu, Rodrigo, quero ser o Porsche. E a frase do filme minha mãe sempre disse que a vida é como uma caixa de chocolates. Nós nunca sabemos o que vem a seguir. Beijos em casa e fique com Deus aí. A vida é uma caixa de chocolates, né, Silvio? O Silvio tá aqui. Exatamente isso. A gente tem alguns comentários aqui também que vêm do Instagram. A gente coloca aqui um participante muito ativo, o Thiago Borba. Ele fez alguns comentários durante todos. Obrigado pelas interações, Thiago, e ele coloca que, assim, entre alguns comentários que ele colocou, faz muito sentido, agora que você disse, o momento é mais de ouvir a necessidade do cliente, né, de se adaptar para oferecer o que os clientes estão demandando. Todo mundo vive num momento de super, hiper atenção,
tá? E antes da pandemia, o perfil e as necessidades dos clientes eram de uma forma. Pós-pandemia, as necessidades vão ser totalmente diferentes. Eu estava pensando agora, não como tema de filme, mas como título de filme, né? Eu tô com um momento de muita expectativa, falando particularmente. Então, um tema de filme que se encaixa muito ao meu sentimento agora é o dia depois do amanhã. Então, é um negócio que eu estou pensando muito agora, sabe? Tudo realmente vai mudar. Me mandaram uma outra aqui, e é verdade, a gente tá vivendo, tem um filme do Tom Hanks também que chama Terminal, não sei se todo mundo já assistiu. Terminal é um filme que o Tom Hanks, ele é de um país, da Cracóvia, se não me engano, e ele vai para Nova York e acaba o visto dele, ele fica preso no aeroporto. E aí ele fica não sei quanto tempo, não recordo, quanto tempo no aeroporto ele fica preso. Parece que a gente tá no terminal, sabe? A gente tá preso no aeroporto, daqui a pouco chega o visto e todo mundo tem que dar uma de Forrest, aproveitar que é o Tom Hanks de novo, tem que dar uma de Forrest e sair correndo. Então eu acho que é exatamente isso. A gente tem que estar preparado, sem drama, sem sofrer. Mas, cara, escolhe o filme que você quer ser e faz direito. Mais ou menos essa linha aí. Muito bom. Aí tem a Cleide aqui que também participou da rede. Olha, naquele momento que você menciona o poder do não e o sim, né? Ela falou não, realmente tem aquele efeito contrário do sorrir, né? A pessoa negativa tende a ser fechada, né? E isso só gera negativismo, né? Realmente isso faz todo sentido. A Nayara coloca aqui ainda, Nayara Lopes, né? Ela ama o Meu Primeiro Amor. Já chorei muito vendo esse filme. Achei que eu fosse falar do Debi Lloyd, Nayara. Achei que você fosse falar do Debi Lloyd. Nayara que me deu ideia do Debi Lloyd. Muito bom. E, assim, basicamente são esses os comentários que nós temos aqui. Pessoal, por favor, digite aí, coloque qual o filme você mais se identifica nesse momento, que a gente vai ter o prazer de comentar aqui com vocês. Meu pai mandou, inclusive, aqui, meu pai tá assistindo, eu nem acreditei, meu pai é cedo aí, ele tá aí. Meu pai, de verdade, tá? Ele falou pra ser a banda do Titanic. Concordo, acho que é melhor você ser a banda do Titanic que briga até o final, que luta até o final, que tá lá conectado, tá lá seguindo a missão do que foi proposto para você, sabe? Tem um monte de definições para a banda do Titanic, então eu concordo. Eu acho que exato. Se for para ser alguma coisa caracterizada, a banda do Titanic é uma boa. O Almir acaba de colocar aqui, depende do momento. Missão Impossível, De Volta para o Futuro, ou até mesmo o ET. O Almir vai estar aqui, para dar o spoiler, o Almir vai estar com a gente aqui na quinta-feira falando sobre a qualquer custo, então acho que vai ser muito legal. Almir, De Volta para o Futuro pode ser bom, mas tem que tomar cuidado que uma hora ele volta para o passado também. Então tomar cuidado para a gente não errar a codificação ali e voltar para o passado, mas também é um filme bom, Legal. Vou aproveitar então, Mike, já para a gente ir para a parte final aí dos recadinhos. Pesquisa de satisfação, já deixei o link aí no chat, pessoal, para vocês responderem, avaliarem o treinamento aí, muito, muito bacana, descontraído aí nessa conversa de feriados. E aproveitando já, né, o tema, né, sem dar spoiler, mas já dando, na próxima semana, então, a gente já preparou uma agenda especial aí de apresentações diárias e a gente já começa segunda-feira aí com um super convidado, com o Gustavo Carriconde aí do Resumo Cast, e ele super topou o desafio de participar com a gente. Aí ele vai trazer um tema que aborda o ultra-aprendizado, tá bom? Um método para aprender conhecimentos e habilidades de forma rápida e agressiva. Então, é bastante interessante. Recomendo a todos que se puderem, participem aí, inclusive quem é convidado, que não é da Rede Alpha Graphics, porque isso é uma metodologia que eu estou utilizando particularmente, e a gente tem disseminado muito isso lá dentro do pessoal da Master Franqueador. Isso é muito bacana, então participem, é muito legal, certo? Alguma consideração final, Michel? Não, valeu, Fê. E, pessoal, mas daqui a pouco, 2 horas, voltamos também com Mesa Redonda. Show de bola. Então, pessoal, é isso. Agradecemos mais uma vez a participação de todos, Rede Alpha Graphics, convidados.
Nos vemos aí na próxima semana. Conto com vocês. Um grande abraço e até lá. Se cuidem.